Helena acreditava que algumas despedidas eram tão definitivas que arrancavam da vida qualquer possibilidade de recomeço. Mas após a partida de Daniel, algo silencioso começou a mudar dentro dela, primeiro como uma brisa tímida, depois como uma força que ela não podia mais ignorar. O que Helena ainda não sabia é que, enquanto aprendia a sobreviver à ausência, o mundo preparava para ela um encontro capaz de transformar sua dor em um novo tipo de esperança. Helena sempre acreditou que a vida seguia uma lógica própria, um ritmo silencioso que ninguém realmente entendia, mas que ela aceitava como quem aceita o ciclo do amanhecer. Quando Daniel morreu, essa lógica se quebrou. Nada parecia fazer sentido. As cores perderam profundidade, os sons perderam textura, o tempo perdeu ordem. E durante meses ela apenas existiu, sem realmente viver. Caminhava pela cidade como um fantasma discreto, tentando não atrair olhares, tentando não sentir nada. Até que algo começou a mudar. A mudança não veio como uma revelação luminosa, nem como um chamado espiritual. Veio de forma tímida, quase imperceptível. Um dia, ao abrir a janela, Helena percebeu que o céu tinha um tom diferente. Não mais o cinza oco que costumava acompanhar suas manhãs desde a partida de Daniel, mas um azul suave, acolhedor. Ela ficou observando por longos minutos, sem entender por que aquilo a tocava. Era apenas o céu, e ao mesmo tempo não era. Era uma fresta. Durante muito tempo, Helena acreditou que jamais conseguiria enxergar outra possibilidade de vida além da dor. Mas naquela manhã, o ar parecia carregar uma sutileza que ela não reconhecia mais. Uma espécie de convite silencioso. Não era felicidade. Não era esperança. Era apenas a lembrança de que o mundo continuava existindo. E que talvez, só talvez, ela pudesse voltar a existir junto com ele. A sensação era estranha, desconfortável, mas real. Algo dentro dela se movia, mesmo que devagar. Ainda assim, ela lutava contra a ideia de seguir em frente. Sentia que, ao permitir qualquer forma de alívio, estaria traindo Daniel. Como se a ausência dele exigisse dela uma fidelidade à dor. Como se deixar de sofrer fosse, de alguma maneira, abandoná-lo pela segunda vez. Ela carregava esse peso sem perceber o quanto ele drenava cada parte do seu existir. A culpa era silenciosa, constante. E era essa culpa que, até então, a impedia de enxergar vida além da perda. Nas semanas seguintes, Helena começou a notar pequenas coisas que antes ignorava. A forma como a luz atravessava as folhas das árvores no fim da tarde. O cheiro de pão recém-assado vindo da padaria da esquina. O som distante de crianças brincando na praça. Eram detalhes que não deveriam significar nada, mas que misteriosamente começaram a gerar nela uma sensação discreta de presença. Como se o mundo tentasse lembrá-la gentilmente de que ainda havia beleza, ainda que ela não soubesse o que fazer com isso. A dor ainda estava ali, firme, profunda, latejante. Mas algo nela mudou. A dor deixou de ser o único lugar possível. Helena ainda se emocionava ao lembrar de Daniel, ainda se sentia partida ao revisitar memórias, mas começou a perceber que podia sentir sem desabar completamente. Era um equilíbrio estranho, novo, às vezes instável, mas que dava a ela um respiro entre ondas de tristeza. Pela primeira vez, ela teve um vislumbre de que talvez sua vida tivesse mais capítulos além daquele luto interminável. Foi também nesse período que Helena decidiu voltar a frequentar lugares que evitara por meses. O café onde costumava estudar, a livraria onde encontrava seus autores preferidos, a praça onde ela e Daniel conversavam sobre tudo e nada. Cada retorno era como uma ferida tocada com cuidado. Doía, mas também liberava algo preso. Ela voltava para casa emocionalmente cansada, mas certamente mais leve. Como se reencontrar cenários conhecidos fosse uma forma de recuperar fragmentos dela mesma que ficaram para trás. Mesmo assim, ela não sabia ao certo o que estava procurando. Talvez nada. Talvez apenas movimento. O luto a havia colocado num estado de suspensão, e revisitar esses lugares era como tentar recuperar o ritmo perdido. Em alguns dias, tudo parecia inútil. Em outros, uma pequena sensação de pertencimento surgia, mesmo que logo desaparecesse. Ainda assim, era mais do que ela tivera nos últimos meses. E por motivos que não compreendia totalmente, ela continuava tentando. Em uma dessas idas à livraria, Helena percebeu algo curioso: as pessoas viviam.
De verdade. Sorriam, discutiam, erravam, tentavam. Ela observava essa movimentação humana como quem assiste a um filme distante, sem sentir-se parte dele. Mas pela primeira vez, não sentiu inveja nem repulsa. Apenas percebia. E essa percepção foi o primeiro sinal de que uma nova abertura se formava dentro dela, pequena e concreta. Era como se um espaço surgisse em seu peito, permitindo que algo respirasse ali. Ela passou a caminhar mais pela cidade, sem rumo. Caminhar para ela se tornou um tipo de conversa silenciosa com o mundo. Às vezes chorava enquanto andava sem se importar. Às vezes apenas observava as pessoas. A verdade é que ela ainda não sabia o que buscava, apenas sentia que ficar parada era pior. O movimento, por menor que fosse, parecia impedir que a dor endurecesse dentro dela. Era um gesto simples, mas transformador. Depois de tanto tempo mergulhada em escuridão, Helena começou a perceber que seu olhar se reeducava. Ela não buscava mais a ausência, mas a presença. Não procurava mais o que perdeu, mas o que ainda existia. Era um processo lento, cheio de recaídas, mas com avanços reais. Havia dias em que tudo parecia regredir e o luto voltava com força. Mas também havia dias em que ela sentia, pela primeira vez em muito tempo, uma curiosidade leve pelo amanhã. Curiosidade. Essa palavra soou estranha quando surgiu pela primeira vez em seus pensamentos. Era quase proibida. Como alguém que perdeu quem mais amou poderia se permitir querer algo? Contudo, o sentimento foi nascendo de forma espontânea, quase involuntária. Curiosidade sobre pessoas, lugares, possibilidades. Não uma curiosidade romântica ainda, mas existencial. Como se o mundo, antes invisível, começasse a se mover diante de seus olhos novamente. E Helena, mesmo sem entender bem, deixava-se observar. O que ela não sabia era que essa abertura emocional, pequena, improvável, discreta, seria o primeiro passo para algo maior. Não porque ela procurasse, mas porque ela finalmente começara a enxergar. E enxergar é sempre o início de qualquer transformação. O coração dela não estava pronto, mas estava menos fechado. E isso bastava para que algo diferente se aproximasse. Algo que naquele momento parecia impossível, mas que surgiria de maneira inesperada. Helena começou a reparar, então, no comportamento das pessoas ao seu redor. Um gesto gentil do barista. Um sorriso tímido de uma vizinha nova. Um bom dia vindo de alguém que cruzava seu caminho. E embora ela não soubesse ainda, uma dessas pequenas conexões seria o ponto de virada em sua história. Mas naqueles dias, tudo era apenas uma sucessão de instantes que ela ainda tentava decifrar. O mundo parecia lhe enviar sinais que ela não compreendia totalmente. Era estranho sentir que, mesmo machucada, ela estava mais disposta a notar o que acontecia ao seu redor. Como se a partida de Daniel tivesse quebrado algo, mas também liberado espaços internos que antes estavam ocupados por certezas. Agora, ela tinha dúvidas. E eram essas dúvidas que, curiosamente, começavam a guiá-la. Dúvidas sobre si, sobre o amor, sobre a vida. Não era um renascimento, nem uma cura. Era apenas o início de algo novo, e isso era suficiente. Às vezes, à noite, Helena ainda conversava mentalmente com Daniel. Pedia desculpas por sentir qualquer coisa que não fosse tristeza. Dizia que ainda o amava, que jamais o esqueceria. Mas também confessava que estava cansada de existir na sombra da ausência dele. Essas confissões internas eram dolorosas, mas libertadoras. Ela não sabia se Daniel, onde quer que estivesse, a ouviria. Mas sabia que precisava falar, mesmo que fosse apenas para si mesma. E em meio a essas confissões silenciosas, Helena começou a perceber, mais uma vez, que o amor não desaparece quando alguém morre. Ele muda de forma. Se transforma. Deixa de ser presença para virar memória, aprendizado, marca. E foi justamente essa mudança que começou a ensinar a ela que continuar vivendo não era trair Daniel, era honrar tudo o que tiveram. Essa nova compreensão não tirava sua dor, mas dava novo significado a ela. Com o passar dos dias, Helena sentiu algo curioso. Ela começou a querer arrumar a casa. Pequenos gestos como abrir as janelas, reorganizar livros, tirar o pó dos móveis. Não era sobre limpeza, era sobre movimento interno. Como se arrumar o espaço fosse arrumar a si mesma.
Um símbolo de que ela começava a ocupar novamente o lugar onde vivia, ao invés de apenas existir nele. A casa ganhava mais luz. E ela também. Foi durante uma dessas pequenas reorganizações que Helena encontrou um caderno antigo, no qual costumava escrever planos e sonhos. Ao folheá-lo, sentiu uma mistura de nostalgia e tristeza, mas também um tipo de ternura por quem ela já foi. Percebeu que muitas daquelas coisas ainda faziam sentido. Outras não. Mas pela primeira vez, ela se permitiu perguntar: o que eu quero para mim agora? A pergunta ficou ecoando por dias. Essa pergunta simples e devastadora abriu espaço para outra percepção. Ela ainda tinha futuro. Um futuro que não seria como o que imaginou com Daniel, mas que ainda poderia existir. Um futuro que poderia ser bonito de outra forma. Esse pensamento a assustou, mas não a repeliu. E foi nessa brecha emocional que algo novo começou a nascer. Algo que ela não reconhecia ainda, mas que logo ganharia forma. Helena ainda não tinha consciência plena disso, mas estava atravessando o momento mais delicado de sua jornada, o instante silencioso entre a dor e a possibilidade. E é nesse intervalo que a vida costuma criar novos caminhos. Ela estava prestes a conhecer alguém que não substituiria Daniel, e nem deveria, mas que mostraria a ela que o coração humano é capaz de se abrir mais de uma vez, mesmo depois de quebrado. Mas antes de qualquer novo encontro, Helena precisava atravessar essa fase inicial, o despertar lento para o próprio mundo. Era quase um renascimento involuntário. Um processo que ninguém ensina, mas que a vida insiste em provocar. E sem perceber, ela se tornava mais receptiva a tudo, às cores, às pessoas, aos sons, ao amanhã. E esse movimento tão sutil mudaria o rumo de sua história. E assim, de forma lenta, silenciosa e profundamente humana, Helena começou a enxergar o mundo com outros olhos. Não os olhos da dor, mas os olhos de quem, mesmo ferida, escolhe continuar. O que ela não sabia era que essa escolha, tão frágil e tão corajosa, seria exatamente o que abriria espaço para o amor encontrar caminho novamente. O primeiro sinal mais concreto de mudança surgiu em um dia aparentemente comum, quando Helena decidiu voltar ao café que costumava frequentar antes da morte de Daniel. Ela hesitou na porta, sentindo o coração acelerar com a lembrança de tantas conversas compartilhadas ali, mas respirou fundo e entrou. O aroma de café recém-moído trouxe uma mistura estranha de conforto e melancolia. Ela não buscava nada específico naquele lugar, apenas queria sentir que ainda podia habitar espaços que antes pertenciam a duas pessoas. Ela escolheu uma mesa discreta, perto da janela, onde a luz suave da tarde filtrava através das cortinas bege. Observava as pessoas com uma curiosidade quieta, como quem observa um mundo ao qual ainda não sabe se pertence. Foi quando notou um homem sentado alguns metros à frente, concentrado em um livro. Não havia nada especial nele, roupa simples, semblante tranquilo, mas algo na postura serena chamou sua atenção. Era raro encontrar alguém tão inteiro dentro do próprio silêncio. Ela desviou o olhar imediatamente, quase envergonhada por ter reparado. Não queria, em hipótese alguma, interpretar aquilo como um interesse. Ainda não. Mas a verdade é que o mundo começava a lhe apresentar rostos novamente, e isso a assustava tanto quanto a intrigava. É só uma pessoa lendo um livro, ela repetiu para si mesma, tentando minimizar o incômodo inesperado. Mas aquele breve instante já tinha plantado algo dentro dela. Algo como um reconhecimento humano. Quando o garçom se aproximou para anotar seu pedido, Helena percebeu que ainda falava com certa hesitação. Sua voz parecia tímida, como se temesse incomodar o espaço ao redor. Pediu um café simples. Nada ousado, nada diferente. Enquanto esperava, observava a rua através da janela, notando o movimento das pessoas e o ritmo da vida comum. Uma sensação leve de pertencimento começou a nascer, quase imperceptível, mas suficiente para fazer com que ela não se sentisse totalmente deslocada. Quando seu café chegou, ela o segurou entre as mãos como quem segura um pequeno ritual. A temperatura quente contrastava com as sensações frias que ainda habitavam seu peito. Tomou o primeiro gole com cuidado, e percebeu como aquele sabor, tão familiar, despertava memórias antigas. Algumas boas, outras doloridas. Ainda assim, o gesto simples a fez sentir que talvez estivesse reconstruindo, sem perceber, partes esquecidas de si mesma.
A vida, de algum modo, insistia em retornar aos poucos. Foi então que o livro do homem à sua frente caiu no chão. O som não foi alto, mas Helena reagiu instintivamente, levantando os olhos em direção a ele. Antes que ela pudesse desviar novamente, ele sorriu, um sorriso gentil, quase tímido. Ela correspondeu com um aceno rápido, sentindo o rosto aquecer. O gesto durou apenas alguns segundos, mas teve impacto suficiente para deixá-la inquieta por dentro. Algo se moveu profundamente. Helena não soube interpretar a sensação imediata que veio depois, um misto de desconforto, vulnerabilidade e curiosidade. Durante meses ela se acostumou a um mundo sem trocas, sem olhares, sem aproximações. Aquele simples sorriso quebrava um padrão. O que ela não sabia era que pequenos gestos, quando se está tentando recomeçar, têm o poder de abrir frestas emocionais que o coração, sem querer, começa a explorar. Ela respirou fundo e desviou o olhar, tentando retomar o controle interno. Quando se levantou para pagar a conta, notou que o homem do livro também se aproximava do balcão. Seus caminhos se cruzaram por poucos segundos, mas intensos o suficiente para que ela percebesse a calma que emanava dele. Ele agradeceu à atendente, e a voz dele tinha um timbre sereno, quase aconchegante. Helena não disse nada, apenas observou em silêncio, mas sentiu algo dentro de si se expandir, como uma pequena onda que se forma discretamente. Saindo do café, Helena caminhou devagar pela calçada, processando a estranha mistura de emoções que sentia. Não era interesse, não era atração, era apenas vida. Vida voltando a bater, ainda que fraca. A percepção de que havia outros rostos no mundo, outras existências, outras presenças. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. Enquanto caminhava, ela percebeu que algo dentro dela queria se abrir, mas não sabia como, e talvez não estivesse pronta. No dia seguinte, Helena acordou com uma sensação engraçada, uma discreta vontade de voltar ao café. Não sabia se era pelo ambiente, pela familiaridade, ou pelo sorriso inesperado do homem do livro. Ela tentou se convencer de que não havia motivo para voltar, mas sua mente insistia em revisitá-lo. Talvez seja só um novo ritual, ela pensou. E rituais, ela sabia, eram importantes para a reconstrução emocional. Decidiu então retornar, sem expectativas, sem intenções. Quando chegou, ele estava lá novamente. Sentado no mesmo lugar, com outro livro nas mãos. Helena sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez em muito tempo que sentir algo não a paralisava completamente. Eles trocaram um breve olhar, e dessa vez ela conseguiu sustentar a troca por alguns segundos a mais. Um gesto simples, mas que surpreendeu até a si mesma. Algo nela se permitia olhar de volta. Ela escolheu uma mesa diferente, não muito distante, mas também não tão próxima. O gesto tinha intenção, mas também cautela. Não queria se aproximar demais, não queria abrir espaço para interpretações que não estava pronta para enfrentar. Pediu um café e abriu um livro que tivera dificuldade de terminar nos últimos meses e tentou focar. Mas seus olhos voltavam ocasionalmente para o homem. Não por interesse, mas porque o simples fato de ele existir ali trazia uma estranha sensação de companhia. Enquanto lia, Helena se perguntava quem ele era. Que tipo de pessoa passava tardes lendo sozinho? Que tipo de história carregava? Se também já perdera alguém. Pensar nisso a surpreendeu, a empatia surgira de forma involuntária, como se o coração dela estivesse voltando a considerar que outras pessoas também possuem mundos internos. Perceber isso a tocou profundamente. A dor por tanto tempo a fizera se sentir isolada, como se fosse a única sobrevivente de algo irreparável. O garçom aproximou-se dela e, antes de entregar o café, comentou que era bom vê-la ali novamente. Helena sorriu brevemente, sentindo um calor sutil percorrer seu peito. Pequenos reconhecimentos como aquele ajudavam a reconstruir sua sensação de pertencimento ao mundo. Quando agradeceu, a voz dela soou mais firme do que nos últimos dias. Era uma mudança pequena, mas real. Ela sentia que algo em sua postura emocional começava a se reorganizar. Quando terminou o café, decidiu não ir embora imediatamente. Ficou observando pela janela a rua em movimento, os carros passando lentamente, o vento agitando as folhas das árvores. E naquele instante sentiu algo raro, uma calma leve. Não felicidade, não entusiasmo, apenas calma.
uma espécie de trégua interna. E essa trégua foi suficiente para que o mundo ao redor parecesse menos hostil, menos distante. Pela primeira vez em meses, ela respirou fundo sem sentir dor. Ao se levantar para ir embora, o homem também se levantou. Seus olhares se cruzaram novamente, e dessa vez ele fez um gesto sutil com a cabeça, uma espécie de cumprimento silencioso. Helena retribuiu com a mesma delicadeza, sentindo que aquele pequeno gesto tinha peso emocional inesperado. Não era um convite, nem uma aproximação direta. Apenas reconhecimento mútuo entre duas pessoas que dividiam o mesmo espaço sem exigir nada uma da outra. Nos dias seguintes, Helena notou que esse encontro silencioso começou a se repetir. Ela não planejava encontrá-lo, mas também não evitava. Ele estava frequentemente no café, sempre lendo, sempre sereno. Ela, aos poucos, começou a sentir-se confortável com a presença dele. Não conversavam, não interagiam diretamente. Mas existia entre eles uma espécie de entendimento oculto, uma quietude compartilhada. E estranhamente isso era suficiente para que o coração dela se movimentasse sem culpa. Helena começou a se perguntar se Daniel aprovaria aquele movimento interno. Não a aproximação em si, mas o simples fato de ela estar, pela primeira vez, olhando para o mundo sem tanto peso. E ao pensar nisso, algo inesperado aconteceu. Ela sentiu mais gratidão do que culpa. Gratidão por ter vivido algo tão profundo com Daniel. Gratidão por ainda ser capaz de sentir depois da perda. Essa percepção mudou tudo. Ela estava começando a se permitir viver novamente. Voltar ao café, observar pessoas, reconhecer presenças, tudo isso se tornava parte de uma rotina silenciosa de cura. Helena ainda sentia a dor da ausência de Daniel, mas começava a sentir também a presença de si mesma. E isso por si só já representava uma mudança monumental. O mundo deixava de ser uma sombra e recuperava contornos. Cada detalhe parecia convidar Helena a enxergar mais, a sentir mais, a existir com mais suavidade. E assim, sem perceber, Helena começou a abrir espaço dentro de si, não para um novo amor imediatamente, mas para a possibilidade dele. Era um movimento delicado, quase invisível, mas profundo. Ela não estava pronta para se entregar, nem buscava isso. Mas estava pronta para olhar ao redor com sinceridade. E é nesse olhar que as histórias mais inesperadas começam a se escrever, sobretudo quando alguém, mesmo machucado, decide seguir em frente sem apagar o passado. O vento frio e firme bateu contra seu rosto. Helena fechou os olhos e, por um instante breve, sentiu que podia estar ali inteira, sem fugir das lembranças. Não pensou em Daniel naquele momento, ou pensou menos do que costumava. O vazio dentro dela parecia se reorganizar em algo mais respirável, menos caótico. Nos dias seguintes, ela começou a reparar nas pessoas ao redor. O barista que sempre perguntava se estava tudo bem. A vizinha que oferecia frutas frescas da feira. O rapaz que passeava com um cachorro enorme e sempre sorria, sem esperar retorno. Antes, Helena atravessava esses encontros como se estivesse por trás de um vidro grosso. Agora começava a ouvir vozes, ver gestos, perceber nuances. Era como se o mundo estivesse dizendo, ainda estou aqui. Ela não se sentia pronta para responder ao mundo, mas passara a notar que ele continuava chamando. Não era um convite explícito, apenas um lembrete à beira do ouvido, dizendo que sua história não terminara junto com a de Daniel. Isso a assustava profundamente. Aceitar que a vida seguia em movimento também significava aceitar que parte dela queria se mover, e reconhecer esse desejo era, de certa forma, uma nova forma de luto. Uma tarde, enquanto organizava livros que estavam parados há meses, encontrou uma dedicatória antiga de Daniel. Era uma frase simples, para quando o mundo parecer pequeno demais. Helena segurou o livro por longos minutos, sentindo o peso simbólico daquela mensagem. Pela primeira vez, em vez de chorar, ela respirou fundo e se perguntou o que Daniel teria pensado se pudesse vê-la agora. Talvez ele sorrisse. Talvez dissesse que ela ainda podia ir além. Ao reler a dedicatória, algo se reorganizou dentro dela, como um alinhamento. Helena percebeu que seguir adiante não significava apagar o que viveu. Significava honrar. Era difícil aceitá-lo, mas parte de seu sofrimento vinha do medo de trair a memória de Daniel ao continuar vivendo. Porém, naquele instante, ela começou a compreender.
O amor verdadeiro não deseja prisão, deseja expansão. No dia seguinte, decidiu fazer algo simples e simbólico. Saiu de casa sem pressa, escolheu um caminho diferente e entrou em um café novo. Nada grandioso, apenas um passo fora da rotina que ela havia construído para sobreviver. E foi ali que percebeu o segundo sinal de mudança. Um pequeno grupo de pessoas rindo, compartilhando histórias, vivendo. Aquele som, antes ameaçador, agora parecia apenas rotineiro. Helena sentou-se em uma mesa perto da janela e pediu um chá. O sol da tarde atravessava o vidro, desenhando círculos dourados sobre a superfície da mesa. Ela observou a poeira dançando na luz, algo que sempre achou bonito, mas que havia esquecido de notar. Era como se o mundo estivesse sendo redesenhado por traços sutis que só agora suas emoções permitiam enxergar. Enquanto esperava o pedido, percebeu um homem no balcão conversando com a atendente. Ele tinha um jeito tranquilo, falava com doçura, não se esforçava para chamar atenção. Por um instante, Helena achou aquele comportamento curioso. Não porque estivesse interessada, mas porque sentiu que era a primeira vez em muito tempo que uma pessoa despertava sua curiosidade de forma leve. Somente isso já era revolucionário. O homem olhou rapidamente em direção às mesas e, por coincidência, seus olhos encontraram os dela. Não houve impacto cinematográfico, nem um arrepio romântico. Apenas um aceno sutil de reconhecimento, como quem diz boa tarde sem palavras. Helena desviou o olhar com naturalidade, sem o peso de quem guarda um fantasma no peito. A vida, naquela fração de segundo, pareceu possível. O chá chegou quente, exalando um aroma de maçã e canela. Ao segurá-lo, Helena percebeu que suas mãos estavam firmes, um detalhe que passou despercebido até então. Muitos meses antes, elas tremiam com frequência, efeito direto da dor. Agora, aquele pequeno gesto parecia uma conquista silenciosa. Ela levou a xícara aos lábios e sentiu o calor se espalhar, não apenas pelo corpo, mas pela mente. Esse momento simples, o chá, o sol, a respiração tranquila, trouxe à superfície uma reflexão. Talvez recomeçar não fosse tão distante quanto parecia. Talvez o processo não fosse uma linha reta, mas uma coleção de instantes como aquele. Não havia pressa. Não havia plano. Apenas um estado de abertura que começava a emergir, mesmo que timidamente. Ao sair do café, Helena sentiu o ar da tarde envolver seus ombros como um convite suave. A rua estava movimentada, mas ela se sentia alinhada, firme. Cada passo parecia um diálogo silencioso entre o que ela foi e o que ainda poderia ser. E sem perceber, depois de muito tempo, ela se viu caminhando não para fugir da dor, mas para encontrar algo ou alguém que ainda não tinha nome. Nos dias seguintes, essa sensação sutil de abertura continuou aparecendo. Não constantemente, não de forma milagrosa, mas em pequenos flashes. Ao ouvir uma música na rádio, ao sentir o perfume da chuva no asfalto, ao encontrar um bilhete antigo guardado em uma gaveta. Cada fragmento trazia uma nova camada de compreensão. Ela ainda estava viva. E estar viva significava poder sentir novamente. Uma manhã, enquanto caminhava até o trabalho, notou uma senhora vendendo flores. Era uma banca simples, mas um vaso específico chamou sua atenção. Lavandas. Helena sempre gostou delas, mas havia parado de comprar após a morte de Daniel, como se fosse uma forma de autopunição. Agora, porém, algo dentro dela pediu para levar um pequeno ramo para casa. Quando colocou as lavandas em um vaso no centro da mesa, percebeu que era o primeiro objeto novo que entrava em seu apartamento desde a tragédia. Aquele toque de cor parecia deslocado, quase ousado. Mas ao observá-lo, Helena entendeu que seu espaço também precisava respirar. E talvez, ao permitir que a casa se transformasse, ela estivesse abrindo espaço para a própria transformação. Nos dias seguintes, as flores se tornaram parte de sua rotina. Sempre que olhava para elas, sentia uma mistura de saudade e gratidão. Daniel tinha sido parte fundamental de sua vida, mas não era sua única possibilidade de amor. Essa consciência não vinha com culpa, mas com maturidade emocional. Uma compreensão nova que não apagava o passado, mas ampliava o futuro. Aos poucos, o mundo ao redor de Helena deixava de ser cenário e voltava a ser rotina. As luzes da cidade, antes duras e agressivas, agora pareciam vibrar com uma energia que ela não percebia há muito tempo.
O riso das pessoas na rua não a incomodava, era apenas prova de que a vida continuava se movendo, e que ela poderia acompanhar esse movimento no seu ritmo. E foi nesse período de sutis renascimentos que o destino, com discrição e sem imposição, aproximou novamente o homem que ela havia visto no café. Mas isso, o encontro e o que despertaria, pertenceria aos próximos capítulos. Por enquanto, Helena estava apenas reaprendendo a enxergar, reaprendendo a respirar, reaprendendo a existir. Algumas semanas depois de notar sua própria mudança interna, Helena decidiu revisitar o mesmo café onde havia estado naquele dia luminoso. Não buscava nada específico, talvez apenas o conforto silencioso do ambiente. Ao entrar, foi recebida pelo aroma familiar de café recém-passado e pelo murmúrio tranquilo das conversas ao redor. Sentiu-se pela primeira vez pertencente àquele espaço. E foi nesse instante que percebeu a presença dele novamente. O homem de olhar sereno que havia observado semanas antes. Ele estava sentado em uma mesa lateral, lendo um livro com atenção concentrada, como quem realmente se entrega às palavras. Helena hesitou ao reconhecê-lo. Não havia motivo para desconforto, mas algo na coincidência a surpreendeu. Enquanto caminhava até o balcão, sentiu que uma presença externa despertava uma curiosidade verdadeira. Não era comparação com Daniel, não era carência. Era algo simples, perceber alguém. O barista, que já havia notado sua presença frequente, sorriu de forma acolhedora e perguntou se ela pediria o mesmo chá. Helena respondeu que sim. Quando recebeu a xícara quente nas mãos, respirou fundo antes de se sentar. Escolheu novamente uma mesa perto da janela, sentindo que a luz natural lhe fazia bem. E como se seguisse um roteiro invisível, o homem levantou o olhar do livro justo no momento em que ela se acomodou. Não houve impacto dramático, apenas um reconhecimento tranquilo. Ele ofereceu um leve aceno de cabeça, educado e discreto. Helena devolveu o gesto, quase sem pensar. Aquele simples cumprimento fez algo dentro dela se expandir, não porque fosse um convite para algo maior, mas porque provava que ela estava, enfim, interagindo de forma natural com o mundo. Uma pequena vitória emocional silenciosa, mas significativa. O homem voltou ao livro, mas Helena sentiu, pela primeira vez desde a morte de Daniel, que não estava sendo engolida por memórias ao observar um estranho. O passado estava ali, mas não como corrente. Apenas como parte dela. Enquanto mexia o chá com a colher, percebeu algo ainda mais surpreendente. Estava tranquila. Não forçadamente tranquila, mas genuinamente em paz naquele momento. Alguns minutos depois, o homem fechou o livro, guardou um marcador entre as páginas e se levantou. Helena imaginou que ele fosse embora, mas para sua surpresa, ele caminhou em direção ao balcão, bem ao lado de sua mesa. Era possível ouvir a voz dele pedindo mais um café com um tom calmo e gentil. E quando se virou para guardar o pedido, seus olhos cruzaram novamente com os dela. Dessa vez, ele sorriu. Um sorriso pequeno, sincero, sem intenção oculta. Helena sentiu seu coração reagir com um susto suave, não dolorido, apenas desperto. Ele parecia prestes a voltar para sua mesa quando tomou uma decisão simples, porém determinante. Aproximou-se dela. Não com ousadia, mas com respeito, como quem não quer perturbar um momento alheio. "Posso sentar por um instante?" perguntou, educadamente. Helena hesitou por apenas um segundo. Por surpresa, a versão antiga dela teria recusado, presa ao luto. Mas a versão que estava renascendo encontrou força para permitir. "Claro", respondeu com voz firme e tranquila. O homem se sentou, deixando o livro sobre a mesa. Observou-a com curiosidade gentil, sem invadir. Era alguém que sabia estar presente sem pressionar. "Nos vimos aqui outro dia, não é?" ele comentou com um sorriso leve. Não era uma frase ensaiada, apenas uma constatação. Helena confirmou com a cabeça, sentindo suas próprias palavras surgirem com naturalidade. "Sim, eu gosto daqui. É um lugar silencioso." Ele concordou, como quem entende o valor desse tipo de refúgio. O nome dele, como ela descobriria alguns segundos depois, era Lucas. Lucas era o tipo de pessoa que falava devagar, como se escolhesse bem suas palavras. Helena percebeu que isso a deixava confortável. Não sentia necessidade de se proteger, não precisava representar força nem esconder fragilidade. Conversaram sobre livros, sobre trabalho, sobre o clima.
Nada profundo, nada intenso demais. E isso já era libertador. Às vezes, a cura começa nos diálogos mais simples. Quando o café de Lucas ficou pronto, ele fez menção de voltar para a própria mesa, mas mudou de ideia ao perceber que a conversa ainda fluía. Se você não se importar, posso continuar aqui? Perguntou. Helena assentiu, quase sorrindo pela primeira vez em meses. A menina que ainda vivia dentro dela, sufocada pelo luto, parecia finalmente erguer a cabeça. A conversa continuou por longos minutos, preenchidos por pausas confortáveis. Lucas falava pouco sobre si, mas demonstrava interesse genuíno em ouvir. Helena percebeu que ele não fazia perguntas invasivas, não procurava ler a dor dela, não tentava decifrá-la. Apenas a acompanhava no ritmo que ela oferecia. Essa leveza fez com que ela relaxasse de um jeito que não imaginava possível tão cedo. Em determinado momento, Helena percebeu que já não sentia aquela pressão no peito, a mesma que sempre surgia quando tentava se conectar com alguém novo. O passado não soava como ameaça, apenas como lembrança. Ela entendia que Daniel sempre seria parte da sua história, mas não necessariamente o ponto final. Lucas não estava ali para substituí-lo, e ela sentia isso com clareza. Quando a conversa finalmente teve um intervalo natural, Lucas se levantou, deixando a xícara vazia sobre a mesa. Foi bom conversar com você, disse ele, sincero. Helena respondeu da mesma forma. Ele então sorriu, colocou o livro debaixo do braço e saiu, deixando uma sensação curiosa no ar, não de perda, não de expectativa, mas de possibilidade. Uma porta interna havia se aberto. Ao observar a porta se fechando atrás dele, Helena percebeu que não estava com medo. Não havia culpa, nem aquela sensação de que estava traindo a memória de alguém. Estava apenas vivendo. E aquilo, por si só, era imenso. O coração dela, antes fraturado, pulsava com mais firmeza. Não por Lucas especificamente, mas pelo simples fato de permitir movimento. Nos dias seguintes, Helena voltou ao café algumas vezes. Às vezes Lucas estava lá, outras vezes não. E isso também era bom. Ela não queria criar dependências, nem preencher o vazio com presenças aleatórias. Queria apenas sentir o mundo novamente, experimentar pequenas doses de vida. E cada retorno ao café era um lembrete de que o recomeço não precisa ser barulhento. Quando tornaram a se encontrar, a interação foi ainda mais natural. Era como reencontrar um ponto seguro, mesmo que informal. Conversaram sobre filmes, sobre música, sobre acontecimentos simples. Helena riu de uma piada que ele contou, e o som que saiu de sua boca a surpreendeu. Não lembrava da última vez que havia rido de verdade, um riso que não vinha acompanhado de culpa ou tristeza. Lucas percebeu o riso sincero e sorriu junto, mas sem fazer alarde. Helena gostou disso. Não havia pressão, não havia espetáculo, não havia expectativa. Era apenas uma troca humana leve e espontânea. E ela começou a perceber que se sentia bem na presença dele. Não porque ele preenchesse o vazio deixado por Daniel, mas porque despertava algo diferente, serenidade. Certa tarde, enquanto conversavam, ele mencionou que gostava de caminhar pelo parque da cidade ao final do dia. Helena, sem pensar muito, disse que também gostava daquele lugar. Foi quando Lucas disse com naturalidade: se quiser, posso te acompanhar um dia. Sem compromisso, só para caminhar mesmo. O convite foi simples, tão simples que não a amedrontou. Helena não respondeu na hora. Precisava sentir internamente se aquele passo fazia sentido. E, para sua surpresa, a resposta veio com uma calma inesperada: sim. Ela não estava se obrigando a nada, nem tentando substituir ninguém. Estava apenas se permitindo explorar uma nova forma de existir ao lado de outra pessoa. E isso tinha um peso emocional profundo. Ao chegar em casa naquela noite, Helena percebeu que estava diferente. Não havia euforia nem medo. Apenas uma sensação de alinhamento, como se a vida estivesse se reorganizando dentro dela com cuidado e respeito. Ela não sabia para onde aquilo iria, mas sabia que estava pronta para continuar caminhando. E o que viria a seguir seria o início de um capítulo ainda mais revelador. A primeira caminhada de Helena e Lucas aconteceu num fim de tarde dourado, quando o parque parecia respirar junto com a cidade. Havia crianças correndo, cachorros brincando e um vento leve que fazia as folhas balançarem num ritmo quase musical.
Helena chegou um pouco antes, como sempre fazia quando algo a deixava ansiosa. Não era medo. Era apenas o corpo tentando entender o que significava dar esse novo passo após tanto tempo dentro da própria dor. Quando Lucas se aproximou, Helena percebeu que sua presença não a deixava tensa. Ele acenou de forma simples e caminhou até ela sem pressa, como se o encontro já fosse familiar. Pronta para uma volta? Perguntou com um sorriso discreto. Helena assentiu, ajeitando a alça da bolsa no ombro. E então começaram a caminhar lado a lado em silêncio. Um silêncio confortável, que não exigia explicações nem justificativas. As conversas, quando surgiam, eram leves. Falavam sobre o clima, sobre os hábitos estranhos de algumas pessoas no parque, sobre pequenos detalhes que normalmente passam despercebidos. Lucas tinha o dom de enxergar beleza em coisas simples, e isso despertava em Helena uma sensação adormecida, a de que o mundo ainda possuía poesia. Era como reaprender a contemplar, sem pressa, sem dor. A cada passo, Helena sentia seu corpo relaxar. Não era apenas a caminhada que a fazia bem, mas a companhia. Lucas não tentava atravessar suas barreiras, não insistia em perguntas profundas, não forçava a intimidade. Ele apenas caminhava ao lado dela, respeitando o espaço necessário. E nessa postura respeitosa, Helena encontrou exatamente o que precisava: segurança. Num determinado momento, sentaram-se em um banco de madeira próximo ao lago. O sol se refletia na superfície da água, criando pequenos pontos dourados que dançavam com o movimento. Lucas comentou algo sobre como aquele reflexo parecia um monte de promessas pequenas. Helena sorriu. Pela primeira vez, sorriu de verdade, sem sentir que o sorriso estava roubando algo de seu passado. E Lucas percebeu, mas não comentou. Apenas retribuiu o gesto. Foi ali, naquele banco simples, que Helena sentiu algo dentro dela se reorganizar. Não era paixão repentina, nem encantamento exagerado. Era algo mais sutil. O surgimento de um espaço interno onde novas emoções poderiam, eventualmente, florescer. Não era substituição. Era continuidade. Era querer viver o que ainda não tinha nome, sem apagar o que já existiu. Em certo momento, Lucas mencionou que gostava de fotografia e que sempre carregava uma câmera analógica na mochila. Pediu permissão para fotografar o céu atrás deles, não ela, mas a paisagem. Quis captar a luz daquele instante. Helena observou enquanto ele ajustava a câmera, cuidando de cada detalhe como se estivesse tocando algo precioso. A naturalidade com que ele tratava a vida a emocionou. Quando ele revelou o sorriso satisfeito de quem conseguiu a captura perfeita, Helena percebeu que estava, pela primeira vez em muito tempo, admirando alguém. Não como comparação com Daniel, não como tentativa de preencher um vazio. Apenas admiração pelo jeito simples e atento com que Lucas enxergava o mundo. Essa percepção mexeu com ela, de forma suave e profunda. Nos dias seguintes, as caminhadas se tornaram frequentes. Às vezes no parque, outras vezes por ruas tranquilas da cidade. Conversavam sobre filmes antigos, músicas que marcaram diferentes fases da vida, memórias que cada um carregava, mas sempre com leveza. Helena notou que a cada encontro, conseguia abrir um pouco mais de si, sem sentir que estava traindo Daniel. Era uma libertação silenciosa. Tinha medo, claro. O medo de sentir novamente. O medo de perder novamente. O medo de se entregar e, de alguma forma, reviver o trauma. Mas Lucas nunca exigiu pressa. Ele não pedia mais do que ela podia oferecer. E isso tornava cada passo possível, sem peso, sem cobranças. A liberdade que ele concedia era algo que Helena precisava para continuar. Uma tarde, enquanto caminhavam, começou a chover de repente. As pessoas correram para se abrigar, mas Helena e Lucas ficaram ali, sob a chuva que caía como um convite espontâneo. Helena riu, um riso quase infantil, e Lucas riu junto. A chuva não era incômoda, era libertadora. E naquele instante, Helena percebeu o quanto havia mudado desde o início do luto. Ela estava vivendo o momento presente. Encharcados, se abrigaram embaixo de uma marquise. Lucas tirou o casaco para torcer um pouco da água, e Helena fez o mesmo. Estavam próximos, mas não de um jeito intimidador. Apenas dividindo a mesma situação, o mesmo riso, a mesma vulnerabilidade momentânea. E foi ali que Helena percebeu algo novo. Ela queria continuar conhecendo Lucas. Queria saber mais sobre quem ele era.
Isso a assustou um pouco, mas também a fez sentir viva. Quando a chuva cessou, Lucas a acompanhou até perto de casa. Não insistiu em levá-la até a porta, como alguém que respeita limites invisíveis. Antes de se despedir, ele disse algo simples: obrigado pela companhia. Você faz os dias parecerem mais leves. Helena ficou sem resposta por um instante. Não por vergonha, mas porque não lembrava da última vez em que alguém valorizara sua presença com tamanha sinceridade. Naquela noite, Helena não chorou. Não sentiu culpa. Apenas pensou de forma tranquila em como Lucas a fazia sentir-se vista de uma maneira diferente, não como alguém quebrada, não como alguém que precisava ser consertada, mas como uma mulher que ainda tinha muito a viver. Daniel, em sua memória amorosa, não ficava apagado. Ficava honrado. Com o passar das semanas, pequenas mudanças começaram a surgir dentro dela. A forma como arrumava a casa. A vontade de sair para caminhar sozinha. O desejo de explorar novos lugares, sem medo de criar novas memórias. Era como se a vida estivesse lhe oferecendo uma segunda chance e ela começasse finalmente a aceitá-la. Numa dessas caminhadas, Lucas trouxe 2 garrafas de água e um chocolate. Para dar energia, disse rindo. Helena riu junto. Sentou-se com ele em uma colina pequena do parque, observando o pôr do sol. O céu estava tingido de tons laranja e rosa, e Lucas comentou que parecia uma despedida bonita. Helena, por sua vez, sentiu que aquele céu se parecia mais com uma abertura. Helena se perguntou, em silêncio, o que Daniel diria se estivesse ali. Pela primeira vez, a resposta veio sem dor. Ele diria para ela seguir. Ele diria para ela ser feliz. Aquela percepção não era um rompimento com o passado, mas uma reconciliação com o futuro. Um futuro que já não parecia ameaçador, apenas desconhecido. Em outro dia, enquanto caminhavam, Lucas compartilhou uma história pessoal sobre um momento difícil que enfrentou anos antes. Não era uma confissão dramática, mas uma partilha sincera. Helena percebeu que ele também carregava marcas, e entender isso a aproximou ainda mais dele. A conexão entre eles crescia, orgânica, sem pressa. Helena começou a notar pequenos sinais de que estava se abrindo novamente. O modo como prestava atenção no que Lucas dizia. A forma como esperava com leve ansiedade o próximo encontro. O jeito como seu coração respondia quando ele sorria de algo que ela comentava. Não era um amor súbito, nem avassalador. Era algo que se construía devagar, com respeito, com cuidado. Um dia, Lucas trouxe uma foto revelada daquela primeira caminhada. O céu capturado atrás deles, exatamente como ele havia planejado. Deu a ela como presente. Acho que esse momento representa algo importante para você, disse ele. E tinha razão. Helena guardou a foto com carinho, percebendo que simbolizava o renascimento silencioso que ela estava vivendo. Ao guardar a foto, algo dentro dela finalmente se alinhou. A vida antes tão sombria começava a ganhar novas cores, novos contornos, novos significados. Helena não sabia para onde tudo aquilo a levaria, mas sabia que estava pronta para continuar caminhando, ao lado de Lucas ou apenas consigo mesma. O importante era que, pela primeira vez desde a perda, ela se sentia inteira. Nos meses que seguiram, Helena sentiu que sua vida ganhava novos contornos, como se um horizonte antes invisível tivesse finalmente se revelado. Não era sobre esquecer Daniel, e sim sobre permitir que a presença dele continuasse viva de uma forma mais leve, menos dolorosa. Ela percebia que a saudade já não a engolia por completo. Agora apenas repousava em silêncio, lembrando-lhe da profundidade do que vivera. Essa compreensão abriu espaço para que outras possibilidades emergissem com naturalidade e menos resistência dentro dela. Helena descobriu que não precisava mais se proteger tanto do mundo. Começou a prestar atenção em pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. O canto de um pássaro na janela ao acordar, a forma como a luz atravessava as cortinas no final da tarde, ou o riso espontâneo das pessoas na rua. De alguma maneira, tudo parecia convidá-la a participar novamente da vida. As conversas com Lucas passaram a se tornar parte natural da rotina, sem a tensão inicial que a acompanhava. Ele tinha um jeito tranquilo de existir, que oferecia presença sem pressão, companhia sem expectativas.
Isso ajudava Helena a respirar mais fundo e a se permitir, pouco a pouco, relaxar ao lado dele. Havia algo familiar em sua gentileza, não por lembrar Daniel, mas por lembrar a sensação de estar segura. E segurança, ela percebia, era algo que seu coração voltava a desejar. Ainda assim, Helena não se deixava levar sem reflexão. Muitas noites, sentava-se com uma xícara de chá quente entre as mãos e revisava mentalmente tudo o que sentia. Tinha medo de se precipitar, medo de trair sua própria história, medo de confundir cura com carência. Mas, no fundo, sabia que crescer exigia movimento. E ao notar que seu receio era menor do que sua vontade de seguir adiante, entendeu que talvez estivesse finalmente pronta para permitir uma nova história começar. Daniel continuava presente como um capítulo valioso, não como uma corrente invisível. Helena percebeu isso quando retornou ao lago onde os dois costumavam conversar longamente sobre a vida. Em vez de desabar, como temia, sentiu apenas um calor suave no peito, acompanhado de uma silenciosa gratidão. Era como se dissesse a ele: "Eu continuo." E essa pequena frase, ainda que dita só para si mesma, representava um marco profundo em sua jornada de transformação e recomeço. Certa tarde, enquanto caminhava pelo parque onde havia reencontrado Lucas pela primeira vez, Helena percebeu que sorria sozinha. Não porque algo específico tivesse acontecido, mas porque finalmente sentia paz. A leveza daquele instante era quase desconcertante. Ela se deu conta de que seu coração já não era um terreno devastado, mas um jardim que começava a florescer novamente. E esse florescer era resultado de coragem, paciência e da difícil decisão de não se fechar para sempre. Lucas percebeu a mudança nela antes mesmo que Helena tomasse plena consciência disso. Havia mais brilho em seu olhar, mais espontaneidade nos gestos, mais vida em suas palavras. Ele não comentou nada por respeito ao tempo dela, mas guardou aquela percepção como um sinal silencioso. Sabia que sentimentos verdadeiros não precisavam ser apressados, bastava permitir que eles encontrassem seu próprio ritmo. E no ritmo dela, ele estaria ali presente, mas nunca invasivo. Um dia, enquanto conversavam em um café, Helena notou que a forma como olhava para Lucas havia mudado. Havia ali um interesse suave, um encanto que não buscava substituir o passado, mas que nascia honestamente de quem ela era agora. Esse reconhecimento a deixou nervosa e feliz ao mesmo tempo. A sensação era semelhante a abrir uma janela pela primeira vez após um longo inverno. O ar fresco assustava, mas também revigorava. E ela decidiu não fechar a janela novamente. Apesar disso, Helena manteve uma postura firme consigo mesma. Não queria construir algo novo em cima de restos mal resolvidos. Continuou sua terapia, suas conversas profundas com amigos e seus momentos solitários de reflexão. Era importante que sua nova história se apoiasse em bases estáveis, e não em uma fuga emocional. Essa maturidade trouxe ainda mais segurança ao que estava nascendo entre ela e Lucas. Era um afeto que não buscava preencher vazios, mas somar. Com o tempo, Helena começou a compartilhar com Lucas pequenas histórias sobre Daniel, não para compará-los, e sim para integrar seu passado ao presente sem medo. Lucas ouvia com respeito e sensibilidade, compreendendo que amar alguém não apagava o amor vivido antes. Essa compreensão profunda fortalecia o vínculo entre eles, mostrando a Helena que um novo amor não precisava se sentir como uma traição, ao contrário, podia ser uma homenagem à capacidade humana de recomeçar, mesmo após perdas profundas. Uma noite, ao chegar em casa, Helena encontrou uma antiga caixa de memórias guardada no fundo do armário. Dentro dela havia cartas, fotografias e pequenos objetos que marcaram sua história com Daniel. Em vez de chorar desesperadamente, como acontecia antes, ela sorriu. Cada lembrança parecia envolta em uma luz suave, não mais em sombras. Então, cuidadosamente, fechou a caixa e a devolveu ao armário, não como quem esconde algo, mas como quem encerra um capítulo com carinho e respeito. A relação com Lucas continuava crescendo, como um fogo constante e acolhedor que aquece sem assustar. Helena apreciava essa tranquilidade. Pela primeira vez, sentia que não precisava se provar para ninguém, nem para Daniel, nem para Lucas, nem para si mesma. O amor que surgia agora era mais sereno, mais consciente, mais livre. E isso a fazia perceber o quanto havia amadurecido desde a partida que antes parecia insuperável.
Certo domingo, Lucas a convidou para visitar uma pequena exposição de fotografias na cidade. As imagens retratavam pessoas comuns em momentos simples do cotidiano, sorrisos espontâneos, despedidas, reencontros, olhares distraídos. Helena ficou especialmente tocada por uma foto que mostrava uma mulher caminhando sozinha por uma estrada iluminada pelo pôr do sol. A legenda dizia: "Seguir é uma escolha." Aquela frase parecia falar diretamente a ela, devolvendo-lhe uma certeza silenciosa. Ela havia escolhido seguir, e isso mudava tudo. O toque das mãos deu a Helena uma sensação inesperada de liberdade. Não era um compromisso pesado, nem a promessa de um futuro garantido. Era apenas o primeiro passo de algo que se construía com leveza. Ela percebeu que não precisava mais se preocupar em corresponder expectativas internas ou externas. Estava ali porque queria, porque algo nela florescia, porque sua história com Daniel havia se transformado em um alicerce emocional, não em um obstáculo, e isso a fortalecia profundamente. Nas semanas seguintes, Helena sentiu-se cada vez mais conectada ao presente. Começou a planejar pequenos projetos que tinha adiado, retomar um curso, viajar para uma cidade próxima, reorganizar sua casa. A sensação de reconstrução não era impulsiva. Era paciente, consciente e, acima de tudo, autêntica. Até mesmo seus sonhos mudaram. Já não eram atravessados por despedidas, mas por paisagens novas, por caminhos que convidavam ao futuro. Era como se sua alma finalmente respirasse em paz. Lucas, ao perceber esse brilho renovado, aproximou-se com mais clareza de seus próprios sentimentos. Um dia confidenciou a Helena que a admirava não apenas pelo que havia vivido, mas pela forma como escolhia enfrentar seu luto. Disse que a coragem dela era inspiradora. Helena ouviu aquilo com um misto de gratidão e surpresa. Nunca havia se visto como corajosa, apenas como alguém tentando sobreviver. Mas agora entendia que sobreviver era, por si só, um ato profundo de valentia. A vida, no entanto, não eliminou completamente a saudade. Em alguns dias o peito de Helena ainda pesava, e ela permitia-se sentir sem culpa. Lucas a acolhia nesses momentos com o mesmo respeito de sempre, lembrando-lhe que amar alguém que partiu não impedia o amor por alguém que ficou. Esses dias mais sensíveis, em vez de atrapalharem o que estavam construindo, tornavam tudo mais verdadeiro. Eram provas de que seu coração se expandia, e não se dividia. Com o tempo, Helena percebeu que a vida não havia tirado Daniel dela, havia lhe dado um novo significado. A dor se transformou em sabedoria e a saudade em ternura. Lucas representava uma nova possibilidade, não uma substituição. E ela descobriu que seu coração era grande o suficiente para honrar o passado e abraçar o presente. Essa descoberta foi talvez o ponto mais alto de sua jornada. Compreender que o amor não é um único caminho, mas muitos. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam juntos pela orla, Helena parou por um instante, observando o reflexo da luz na água. Sentiu uma onda de serenidade percorrer seu corpo. Lucas percebeu o momento e se aproximou, perguntando baixinho se ela estava bem. Helena sorriu, um sorriso pleno, profundo, verdadeiro, e respondeu: "Estou. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente estou." Era o fechamento perfeito de um ciclo e o início de outro. Um recomeço merecido. Se esta história tocou você, lembre-se: recomeços não apagam o que vivemos, eles ampliam quem nos tornamos. Curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com alguém que precise ouvir que a vida sempre oferece novas possibilidades. Seu apoio ajuda a manter viva a missão de contar histórias que abraçam, curam e inspiram.